A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Tiveram um bom domingo de Páscoa? Amém? Essa data é tão importante, né? Nós precisamos resgatar o valor que tem o domingo de Páscoa, a Sexta-feira da Paixão, e realmente ensinar para os nossos filhos a importância dessa festa cristã, né? E aí ficou muito linda a apresentação das crianças, é muito gostoso trabalhar com eles. Eles não são a igreja do futuro, né, Dani? Eles são a igreja do hoje, eles fazem parte da igreja também, e nós estamos preparando eles para o futuro. Amém? Queridos, nós vamos ter aqui uma pequena palavra, uma pequena reflexão sobre a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse João 1, capítulo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Cordeiro de Deus. João Batista, ele foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus chegaram para ele e perguntaram para ele: João, você é o Messias? Você é o Cristo que haveria de vir? E ele disse: não sou eu. Ele testemunhou dizendo: não sou eu. E no dia seguinte, ele estava batizando lá no Rio Jordão. E aí ele viu Jesus chegando. E ele falou assim: eis aí, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, cordeiro para os judeus simbolizava gentileza, paciência, mansidão. Jesus tem todas essas características, né? Vamos ver por que ele foi considerado como cordeiro, que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Para os judeus, o cordeiro era um animal muito usado para sacrifício. Como nós vimos na história da primeira Páscoa, foi um cordeiro que Deus mandou sacrificar, né, na saída do Egito ali, para simbolizar, para celebrar a libertação do povo da escravidão do Egito. E o sangue do cordeiro foi passado aonde? Nos umbrais da porta, né? E a casa que tivesse o sangue, o que ia acontecer? Não ia entrar o anjo da morte, ele ia passar sobre. Queridos, eu ministro assim, porque eu ministro para criança, então é uma linguagem mais simples, é bem explicadinho, né? Porque criança tem dúvida, mas é uma bênção, glória a Deus. Então, o sangue foi passado aqui, ó, no umbral da casa. E o povo de Deus morava no arraial à parte, e onde o povo de Deus morava, todos obedeceram a palavra de Deus. E na casa de todo hebreu, de todo judeu ali, não entrou o anjo da morte. Nenhum primogênito foi morto. Mas no Egito, queridos, diz que o choro do Egito, a Bíblia fala que ele estremeceu a terra. De tanta morte, de tantos primogênitos que foram mortos, porque eles não deram crédito à palavra de Deus, que mandou passar o sangue. E olha quantos mil anos atrás isso aconteceu. Já estava anunciando que um dia Jesus viria e derramaria o sangue dele. Então, lá em Êxodo 29, 38 também, nos diz que o cordeiro eram mortos, 2 cordeiros todos os dias, um pela manhã e um para a tarde, e um à tarde para o sacrifício. O ritual que fazia parte da adoração, quando eles iam adorar o Senhor, todos os dias eles tinham que sacrificar 2 cordeiros. Também simbolizando Jesus. As coisas do Antigo Testamento eram uma sombra das coisas futuras, né? Então, ali Deus já estava mostrando que lá, muito depois, muito na frente, viria um cordeiro. Esse cordeiro que era sacrificado, pertenciam a eles mesmos, né? Era um cordeiro sem defeito, sem mácula, e o sangue dele e aquela oferta queimada era apresentada ao Senhor. Mas o Cordeiro de Deus, ele é um cordeiro que o sacrifício precisaria ser feito apenas uma vez.
E aquele ritual que era feito ali dos judeus, foi de geração em geração. Todo dia aquele ritual ali. Pensa, gente. Deve ser que não era muito fácil, né? Todo dia você matar 2 cordeiros, é sangue. E aí, a palavra de Deus já estava anunciando que Jesus viria. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele foi nomeado por Deus. Foi Deus que colocou o nome dele de Cordeiro. Ele foi aprovado por Deus. Deus agradou moê-lo por amor a nós. Ele era muito querido de Deus. E o sacrifício que ele escolheu e aprovou para a salvação da humanidade. A Bíblia diz lá em Isaías 53:7, que como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E Jesus foi assim também. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas o meu pecado, não apenas o seu pecado, mas o pecado de toda a humanidade. Queridos, lá em Isaías 53, a Bíblia fala que Jesus ele sofreu tanto. O Cordeiro de Deus, ele sofreu tanto por levar os nossos pecados. Tudo ficou sobre ele, as nossas maldições, as desgraças da humanidade. O peso, a tristeza, a depressão, a angústia, todo o pecado Jesus carregou sobre si. Ele levou sobre si. Jesus sofreu muito. Uma vez uma mãe disse para mim assim que ela não gostava que o filho dela visse cenas de Jesus crucificado, porque era muito forte. E eu falei assim, não faça isso não. As nossas crianças precisam saber o quanto Jesus sofreu por cada uma delas também. As nossas crianças precisam ser ensinadas o quanto Jesus sofreu por amar elas. Então, queridos, Jesus, ele sofreu tudo ali por mim e por você. E ele perdoou os pecados de todo mundo. Ele nos reconciliou consigo mesmo e com Deus. E assim como aquele sangue ali passado no umbral da porta representava o sangue de Jesus que não deixava a morte entrar, esse sangue precisa estar na minha vida e na sua vida hoje. Esse sangue precisa estar na nossa casa. Você tem a marca do sangue? Você tem o sangue na sua vida? No mundo espiritual, nós não somos conhecidos por quem nós somos, pela profissão, pelo nome. Nós não somos, se é um empresário bem-sucedido, um médico. Não. Nós somos conhecidos no mundo espiritual se você tem o sangue na sua vida. Se você tem a marca do sangue na sua vida. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Jesus, ele veio nos dar uma vida plena. Jesus veio nos dar uma vida em abundância. Hoje nós temos visto um mundo tão sofrido, mas as pessoas estão expulsando Deus do seu convívio. As pessoas querem viver a vida do jeito que elas acham que é certo. Elas não querem mais. Hoje não se usa mais a sentar à mesa e fazer uma oração. Hoje, nesse dia da Páscoa, quantas pessoas assentaram para almoçar e agradeceram a Deus por esse sacrifício e pela ressurreição? Amém. Quantas pessoas hoje ao acordar falou, meu Deus, hoje celebra a ressurreição. Há quantos 1000 anos atrás, mais de 2000 anos, em um domingo de manhã, eu imagino que estava um dia meio frio, nublado, soprou um vento no mundo. Porque Jesus tinha ressuscitado, esse vento que traz a vida de Deus. Amém? Então, nós precisamos de nos voltar para o Senhor. Nós precisamos de nos voltar como a simplicidade das crianças. De procurar a presença de Deus, de se envolver nas coisas de Deus. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E um dia nós estaremos diante de Deus. E nós vamos prestar conta a Ele. Como está a nossa vida? A gente está tão entretido com tanta coisa, com tantas distrações, com tanto conforto, com tantas viagens. Hoje não precisa mais ir no cinema, a gente tem Netflix e um monte de TV a cabo. Não é verdade? Mas quanto isso tem tirado um tempo de nós nos relacionarmos com Deus, e Jesus está aí batendo a porta. Batendo a porta.
Ele é o Cordeiro de Deus. Mas ele foi o Cordeiro de Deus, ele ressuscitou. E hoje ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Como nós cantamos aqui, o pastor Léo cantou, que ruja o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Queridos, e que a partir de hoje, você que talvez está precisando de se achegar mais ao Senhor, ou de conhecer o Senhor, ou de receber a marca do sangue na sua vida, você não saia daqui sem tomar essa decisão. De tudo que nós vivemos aqui, essa é a decisão mais importante da sua vida. Amém? E Jesus veio para nos trazer esse renascimento. Jesus veio para nos trazer essa vida plena. Eu ainda quero ler aqui em Colossenses, no capítulo 1, não precisa de você abrir. A palavra de Deus nos fala assim, olha. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na nossa mente, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mal, por causa do pecado, né? Procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Só até aqui. Livres de qualquer acusação. Olha o que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou. Nós estávamos aqui no reino das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E nós hoje somos inculpáveis, irrepreensíveis. Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todo o nosso sofrimento, né? Então nós precisamos realmente valorizar esse sacrifício e celebrar a Deus. Meu Deus, como é bom ter esperança, como é bom saber aonde nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Aleluia! Queridos, e eu quero muito orar com você. Eu quero muito que você, que precisa consertar a sua vida com Deus, talvez você não está levando tão a sério, né? Nós temos o Evangelho, ele é tão contagiante, ele é tão maravilhoso, você ri por nada, tudo está bom, porque Jesus é assim, Ele é simples. Ele é simples, e as coisas de Deus são inexplicáveis, você precisa viver. Não adianta eu falar como é a minha experiência com Deus, você tem que ter a sua com Deus. E nessa noite Jesus está aqui. Ele está aqui batendo na porta do seu coração. Ele está dizendo, filho meu, abra a porta para que eu entre, para que eu sei com você, para que eu te dê uma vida plena, uma vida abundante. Amém?